Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, com vocês aqui o professor Robson Dias, na nossa dica de 5 minutos, para que você possa se preparar bem aí para as batalhas, né, do concurso. Esta dica de hoje é de um tema muito cobrado por todas as bancas e de um assunto que confunde muitas pessoas, por isso naturalmente é bom você ter essa dica para ficar bem posicionado em relação a esse assunto. A dica é sobre a diferença entre treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Você deve imaginar, se não imagina ou se não sabe, saiba que o governo federal ele possui um plano nacional de desenvolvimento de pessoal que visa desenvolver permanentemente o servidor público para que ele preste um serviço de melhor qualidade ao cidadão e para que haja uma maior eficiência na prestação do serviço público. Então, nada mais natural do que nas provas de administração, dentro da matéria de gestão de pessoas, se cobrar a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Tá? Então, vamos falar disso de maneira que você saiba qual é a diferença e em que momento esses dois elementos se encontram. Tá? O Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, ele é baseado no decreto 5.707/06. É bom você dar uma olhada nesse decreto, é um decreto curto, fácil de entender, onde está descrito lá tudo que o governo federal planejou para servir de base para um desenvolvimento permanente do servidor público. Então, decreto 5.707/06. Tá? Bem, o treinamento ele é um processo educacional. Ele é um processo educacional que visa atuar em 4 frentes. Isso aqui é muito conhecido, inclusive é a base do decreto. As frentes são fazer com que o servidor público adquira mais conhecimentos, fazer com que o servidor público desenvolva habilidades e fazer com que o servidor público mude atitudes, normalmente de atitudes mais negativas para atitudes positivas. Esses 3, conhecimento, habilidade e atitude, eles são conhecidos como o chá da competência, né? O que é competência para nós? É a capacidade de aplicar conhecimento, habilidade e atitude no desempenho de uma tarefa. Mas eu falei que são 4 frentes. O treinamento é um processo educacional que atua em 4 frentes. Conhecimento, habilidade, atitude e desenvolvimento de conceitos. Então, pouca gente sabe disso. Desenvolvimento de conceitos é um treinamento aplicado para cargos mais elevados, normalmente cargos de direção, gerência, diretoria e assim por diante. Tá? Então, essas são as 4 frentes para começar a nossa dica. Você precisa, então, saber que o treinamento ele é a base do desenvolvimento. O treinamento permite com que alguém faça melhor o que faz dentro do seu cargo, dentro de sua função. Mas o objetivo central da nossa dica de hoje é explicar a você a diferença entre treinar e desenvolver, né? Então vamos lá. O treinamento, ele leva ao desenvolvimento do indivíduo. E o desenvolvimento do indivíduo leva ao desenvolvimento da organização. Então, se você olhar ao contrário, se você quiser desenvolver a organização, desenvolva o indivíduo. Para isso, aplique programas de treinamento. Mas isso ainda não diz a diferença entre treinar e desenvolver. Estou chegando lá. O que as bancas querem, quando fazem uma pergunta mais direta sobre isso, é o seguinte, e aí vai aqui a principal diferença. O treinamento, ele visa atuar no conteúdo do cargo, da função que a pessoa exerce hoje, agora. Então, o treinamento, ele visa o cargo. O desenvolvimento, ele visa a carreira, portanto, funções que a pessoa irá desempenhar mais para frente no decorrer da sua carreira. Então, 2 diferenças óbvias é que treinar envolve o conteúdo do cargo e desenvolver envolve o conteúdo da carreira. Outra diferença, o treinamento, como ele visa o conteúdo do cargo que você, ou que a pessoa, a função que ela exerce agora, isto tem um foco no presente. Então,
Quando a gente treina alguém, a gente quer resultados imediatos. A gente quer que aquele conhecimento, que aquela habilidade ou que aquela atitude já seja, como se diz, impactada agora. Se eu te dei mais conhecimento, se eu desenvolvi tua habilidade, se modifiquei sua atitude, é para já. É para você aplicar isso já, agora, no que você faz hoje. Já o desenvolvimento, ele visa o futuro. Então você pode ser alvo de um treinamento de língua estrangeira, por exemplo, que ainda não tenha nenhuma aplicação no que você faz hoje, mas que vai ser necessário para o futuro, quando você estiver em degraus maiores na sua carreira dentro do órgão e assim por diante. Então, fica estabelecido, olha que fácil, treinar é para o cargo, para o presente, desenvolver é para a carreira, para o futuro, ok? Então, nas próximas questões em que você for resolver, que for arguído sobre isso, sobre treinar e desenvolver, é assim que você vai olhar. Lembrar, este assunto é baseado no decreto 5.707 de 2006 e que também é a base para a gestão por competência no serviço público, que será alvo de uma outra dica nossa, ok? Bons estudos e até a próxima dica. Tchau, tchau.